Isso aí, galera. Vamos lá. Você acabou de ler o enunciado da primeira questão. Vamos primeiro compreender o que você tem que fazer. Fazer passos, identificar, para que depois nós entremos na conta propriamente dita. Primeiro, a ideia central da coisa. Senão você vai continuar com aquela dificuldade gigante. Então, você tem uma questão, e nessa questão, o que você tem? 3 figuras. Vamos olhar para as figuras ali. Vamos lá, estão elas ali. Uma das figuras, por exemplo, é essa, com 30 graus e 30 graus. Eu quero que primeiro você identifique o seguinte. Esse exercício é sobre estática, né, o equilíbrio do ponto material. O que você chama de ponto material? Um único pontinho desse corpo aqui, representado com um tamanho grandão, em que você aplique todas as forças ali naquele ponto. Esse ponto é o centro de massa. Então, por exemplo, como essa figura é simétrica, o centro de massa está por aqui, ó, bem na medida equivalente, no ponto equivalente ao seu centro geométrico. Então aqui eu atuo, né, boto a minha força o quê? Peso. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte para você enxergar legal. É como se eu prolongasse esse fio aqui, imaginasse esse fio prolongando-se e esse fio aqui prolongando-se, ó. E aí eu analiso esse ponto de acordo com a nossa parte teórica. Então esse ponto aqui, ou seja, nas figuras que eu vou fazer daqui para frente, eu vou tirar essa caixa. Não quero saber dela, ela é um corpo extenso. E eu estou trabalhando com a estática do ponto material. Ah, mas é só isso? É um dos tópicos que você tem que pensar. Uma das ideias que você tem que ter na sua cabeça. Legal? Então pega esse ponto. Então esse ponto seria desenhado aqui, ó. Aí que forças que eu coloco nele? Uma tração para cá. Não sei se é igual ou não. Vou ler o exercício de novo. Outra tração para cá. E um peso para cá. E a partir daí, ó, eu vou manusear esses ângulos dentro da minha figura para pensar na decomposição. Legal? Então a primeira ideia é: veja o que tem que ser feito, faça análise fria da física e lembre-se do tal do vetor. O vetor é um calo na maioria dos sapatos dos alunos. Certo? Então o vetor tem que ser uma teoria que você tem que dominar aqui na parte de força elétrica, na parte de campo magnético. Então tem que se entender, né? Tem que se lembrar bem do que é e como são as propriedades de vetores. Ok? Eu vou apagar isso daqui, vou fazer as 3 figurinhas para nós voltarmos no texto e observarmos direitinho para poder fazermos análise de todos os itens. Ok? Um minuto enquanto eu apago isso daqui. Acompanha aí. Vamos lá, galera. Nessa questão agora redesenhada, tá? Da figura que aparece lá, nós já lemos o texto, ele fala sobre o equilíbrio daquela caixotinha, né, daquela caixinha, e eu já transformei essa caixa no meu ponto material para que eu trabalhe agora só com os diagramas de força. Tá bom? Então vamos lá. Situação número 1, chamei de T1. Situação número 2, chamei de T2. Vou chamar de T3 para que você enxergue melhor. Tudo bem? Quanto que é o peso dessa caixa? Vou calcular aqui, ó. O peso é a massa da caixa vezes a gravidade. Vamos usar aqui para ficar fácil para nós entendermos. A massa é 0,5 e vamos colocar uma gravidade 10. Então o peso dessa caixa nas 3 figuras equivale a 5 newtons. Legal? Pega esse ponto material. Somatório das forças tem que ser 0, por conta da parte estática. Então somatório das forças dá 0. Aqui está bem tranquilo. Não existe nenhuma força no eixo X, nem possíveis componentes. Todas estão no eixo Y. Então só preciso fazer somatória das forças no eixo Y. Fica mais fácil visualizar. Que forças que eu tenho? Como se fosse um cabo de guerra. 2 forças para cima, que eu chamei de T1, e uma para baixo. Então 2T1 é exatamente igual ao peso. Se o peso vale 5, vamos ganhar tempo. O meu T1 aqui vale 2,5. Então, na verdade, se eu tenho 2 pessoas fazendo essas forças aqui, T1 e T1, está dividido irmãmente. O 5, 2,5, 2,5. Tranquilo até aí? Essa foi tranquila. Beleza. Vamos para a situação número 2. Vamos lá. Na situação número 2, eu já abri isso aqui, ó. Quando eu abri isso e ele me deu
uma angulação de 60 graus entre essas forças e a horizontal, 60 e 60, o que eu já percebo aqui? Ó? Que eu vou decompor essa componente para cá e essa componente para cá. Como eu tenho uma simetria 60 e 60, eu vou fazer uma decomposição para cá usando esse pincel aqui. Vou chamar isso de T2x, certo? Como aqui também é o mesmo T2, eu vou chamar isso aqui de T2x. Como eu tenho o mesmo ângulo, essas duas forças vão ser iguais, eu já vou trabalhar aqui, ó, o somatório das forças no eixo x, porque agora eu tenho forças no eixo x ou simplesmente componentes. Tem que dar zero. Então essas duas forças aqui são o quê? Iguais. O que não vai me ajudar em nada na análise desse exercício, porque eu quero comparar com o peso que está na vertical. Então todos os itens comparam o peso com as trações, o peso com as trações, o peso com as trações. Agora vamos então para a vertical. Quando eu fizer essa minha decomposição, eu tenho uma componente dessa daqui para cima, vou chamar de T2y, e outra componente dessa daqui também para cima, outro T2y. Ok, galera? Então, somatório das forças no eixo y também tem que dar zero. Veja que eu vou trabalhar agora com a decomposição. Então, eu tenho duas vezes T2y igual ao peso. Mas quem é esse T2y? Vamos voltar rapidinho aqui. Na próxima já não vou mais fazer, tá? Peguei, por exemplo, esse T2 aqui, ó. Como é que vai ficar? Eu tenho um T2x para cá, né? E tenho um T2y para cima. Então, esse T2y que eu quero manusear em função do T2 relacionado com esse ângulo aqui de 60. Em relação aos 60 graus, o T2y é o cateto oposto, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa me dá o seno. Então, isso aqui é o quê? 2 vezes T2 seno de 60 é igual ao peso. Certo? Faça logo 2 dividindo. T2 seno de 60 é igual a 2,5. Ou seja, como vai passar alguma coisa aqui dividindo, já não é igual a esse. Legal? Então, quem seria o T2? T2 seria 2,5 dividido pelo seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar aqui aproximadamente 0,8, 0,86, só para nós termos uma noção. Se eu dividir isso por 0,8, vai dar um determinado valor. Tá? Tudo bem? Deixa aqui. Isso, newtons. Vamos para essa aqui agora. Vamos lá. Aqui eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo. Aqui eu tenho uma para cá, uma para lá. Quando eu decomponho aqui para a esquerda e para a direita, eu tenho aqui, por exemplo, um T3x. Aqui eu tenho um T3x. Eu aplicaria a mesma coisa aqui. Já vou ganhar um pouco de tempo. Essas duas se equilibram e não me interessam para analisar esse exercício, porque eu quero fazer comparações com o peso que eu trabalho a vertical. Então pega essa daqui agora e abra também. Pega essa daqui e abra também. Então eu tenho uma força para cima, outra para cima, que são as componentes do T3. Então eu tenho T3y, T3y. Vamos lá. Fazendo a partir daqui. Vamos puxar uma seta, ó. O somatório das forças em Y tem que ser quanto? 0. 2T3Y, as duas para cima, tem que ser igual ao peso, e aí a minha condição de equilíbrio está satisfeita. Quem é o T3Y? Vamos pegar daqui, ó, mesma relação, agora só que aqui é com 30 graus. Então, 2T3 seno de 30 é igual ao peso. Passou dividindo. 2,5.
3. Seno de 30 é igual a 2,5. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2, passou multiplicando. Quem seria o T3? 5 newtons. Então, nós vamos comparar isso daqui com isso daqui com isso daqui, ó, para julgarmos os itens em certos e errados. Então, aqui, cada força vale 2,5. Aqui, cada força tensora, 2,5 por 0,8, certo? É um pouco maior do que 2,5, aproximadamente 3 e pouquinho aí. E aqui 5, então essa é a maior força possível. Legal? Então, à medida que eu vou descendo, aumentando esse ângulo, vai ficando mais difícil. Maior a força tensora em cada corda. Tudo tranquilo, galera? Beleza? Então você vai procurar a opção correta no seu gabarito. Tá? Dentre as 3, ele vai dizer, olha, é maior em tal lugar, vale 1/3 ali, vale 1/3 aqui. E tem uma opção que ele diz que as forças tensoras, T3 aqui e T3 aqui, são exatamente iguais ao peso. Legal, galera? Tudo bem? Essa é a ideia, tá bom? Aí você vai marcar a letra D de dado. Ok? Eu vou fazer um vídeo extra ao final dessa playlist para explicar de uma maneira mais rápida. Aí você vai precisar de um pouco mais de informações. Vamos deixar para um bônus ao final, no último vídeo dessa playlist, tá? Não deixe de assisti-lo. Para você, por exemplo, matar esse item aqui, ó, entender que aqui dá 5 e aqui é 5, só de olhar, sem fazer conta. Lógico, vou mostrar para você, você guarda, né, para que na hora de um vestibular você ganhe tempo, ok? Vamos para o próximo, galera. Próximo vídeo.